Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 2 vídeos por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 173 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos trabalhando no momento com análise combinatória. E hoje nós vamos estudar um pouco melhor o conceito de fatorial e vamos trabalhar alguns exercícios de contagem além dos que nós fizemos na aula passada. Mas antes, pessoal, até para nós fazermos um paralelo aí entre o que nós estamos estudando e o que nós já estudamos nas nossas playlists de teoria de conjuntos e também de lógica matemática, gostaria de fazer um paralelo aqui que é o seguinte: o princípio aditivo, ele tem a ver aí com a disjunção exclusiva chamada, que é o ou, né? Por exemplo aqui, né? Digamos que nós temos os eventos, né? Que são os conjuntos A1 e A2 e eles são disjuntos, tá ok? E o princípio aditivo ele estabelece uma forma de nós contarmos o número de elementos dessa união desses conjuntos aqui como sendo a soma dos elementos, né? Então quer dizer, o número de elementos de uma união de conjuntos disjuntos é a soma dos elementos de todos os conjuntos, ok? Fiz para 2 conjuntos aqui. Isso tem uma relação com a chamada disjunção exclusiva, né? Em que o elemento ou ele está no conjunto A1 ou ele está no conjunto A2. Então é claro que a soma deles vai ser a reunião desses elementos. E o princípio multiplicativo, por sua vez, tem a ver com o produto cartesiano, né? E aí fica mais interessante se nós representarmos conjuntos desta forma, né? Nós representarmos o conjunto A1 com os elementos nesta reta, o eixo das abscissas, por exemplo, e o A2, o eixo das ordenadas, né? Então, eventualmente, este valor A1 aqui ele pode ter vários valores possíveis, e o A2 também ele pode ter vários valores possíveis, né? Então, quando nós pensamos no número de elementos do produto cartesiano de A1 por A2, né? Nesse produto cartesiano, A1 por A2, né? O número de elementos aqui, é claro que vai ser um número de pares que nós formamos, né? O número de pares ordenados que nós formamos. E também nas nossas aulas de teoria de conjuntos, nós vimos, né? Nós comentamos que esse número é exatamente o produto dos elementos de A1 pelo produto dos elementos de A2. É claro que essa ideia pode ser generalizada para mais conjuntos. Isso é exatamente o princípio multiplicativo, né? Quando nós temos eventos ocorrendo em sucessão, né? E nós queremos saber o número de maneiras de ocorrer o evento 1, o evento 2, o evento 3, enfim, uma série de eventos. Esse número de maneiras é exatamente a multiplicação entre o número de maneiras de ocorrer cada um dos eventos aí, tá ok? Então, um comentário interessante, né? O princípio aditivo ele tem a ver com a disjunção exclusiva, tá ok? Tem a ver com a disjunção. Mas o princípio multiplicativo não tem a ver com a conjunção, não é o e, né? Quando nós falamos, por exemplo, nós demos exemplo na aula passada, um conjunto de livros, né? Nós tínhamos lá 7 livros de matemática, diferentes, né, entre si, e 5 livros de física. Nós queríamos primeiro escolher um livro de matemática ou um livro de física, né? É claro que esses conjuntos eram disjuntos, ok? Então, nós queríamos contar o número de elementos desta reunião aqui. Agora, quando entrou o e, nós queremos selecionar um conjunto, um livro de matemática e um livro de física. Então, são exatamente os elementos do produto cartesiano e não da intersecção, né? Pois a intersecção teria a ver aí com escolher um livro que fosse de matemática e de física ao mesmo tempo, que não seria possível, né? Então, quer dizer, essa confusão não pode existir, né? O princípio aditivo, nós contamos o número de elementos de uma união de conjuntos. E o princípio multiplicativo, ele acaba juntando os dois conjuntos, mas permitindo um elemento de cada conjunto, né? Permitindo que se escolha um elemento de cada conjunto. Por isso que a representação aí exatamente do princípio multiplicativo é a chamada árvore de possibilidades, né? Em que nós vamos tendo aí mais eixos aqui, eventualmente, mais eixos cartesianos. Fiz só para 2 aqui, né? É uma representação mais simples. Então é um comentário interessante aí. Outro comentário interessante que nós comentamos aí na playlist de teoria de conjuntos é o seguinte: quando nós temos conjuntos que não são disjuntos, como é que nós contamos, né, o número de elementos da união? Nós vimos isso, por exemplo, para 2 conjuntos, né, nós contamos o número de elementos da união como o número de elementos do primeiro conjunto mais o número de elementos do segundo menos
temos a intersecção. Porque a intersecção nós contamos tanto quando nós contamos o A, quanto quando nós contamos o B, né? Então, quer dizer, quando nós temos dois conjuntos que têm uma intersecção, né? Então nós somamos os elementos de A com os elementos de B e acabamos somando duas vezes esse pedaço, essa intersecção. Então nós retiramos uma vez. E naquela aula nós mostramos também como é que nós calculamos o número de elementos da união de três conjuntos. Voltem à nossa playlist de teoria de conjuntos, localizem esta aula aqui que nós trabalhamos já isso lá, tá? Então é só para vocês verem, né, que o princípio aditivo realmente ele trabalha com conjuntos disjuntos. Quando nós temos conjuntos que não são disjuntos, nós temos uma forma um pouco modificada aí do princípio aditivo, digamos assim, que nós chamamos de princípio da inclusão e exclusão, tá? Então o princípio da inclusão e exclusão vai calcular o número de elementos da união de dois conjuntos, da união de três conjuntos, da união de um número arbitrário, porém infinito de conjuntos, né? É o princípio da inclusão e exclusão, tá? Isso nós não vamos trabalhar nesse curso, tá? Esse curso que é de nível mais básico, mas é um assunto também que pode ser trabalhado aí. Enfim, então a dica que eu gostaria de dar para vocês, né, o conselho que eu gostaria de dar nesse início de aula, é que vocês voltem para a nossa playlist de teoria de conjuntos e também de lógica matemática e estudem um pouco desta parte de conjuntos, né? Voltem a estudar um pouco dessa parte de conjuntos que ela acaba sendo uma base muito importante para nós continuarmos aqui o assunto daqui para frente. Bom, pessoal, um outro conceito que nós trabalhamos na aula passada foi o conceito de fatorial. Gostaria de falar um pouquinho mais sobre esse conceito aqui. Bom, nós definimos da seguinte forma o fatorial. N natural, a princípio, é diferente de zero, tá ok? Para N natural, a princípio, diferente de zero, nós definimos N fatorial como produto dos naturais daquele N até o 1. Então é claro que o 1 fatorial, né, já é o próprio 1. 2 fatorial, 2 vezes 1, que é 2. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. E assim por diante. Isso nós vimos na aula passada. Então, a princípio, essa definição ela coloca aí para n maior ou igual a 1. No entanto, nós definimos aqui que 0 fatorial é igual a 1. Vamos entender um pouquinho, né, e procurar, pelo menos, apresentar, se não uma justificativa, né, pelo menos uma ideia, digamos assim, da razoabilidade, né, de se supor aí que 0 fatorial é igual a 1. Nós temos o seguinte, que é uma propriedade importante do fatorial, que n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Agora, é claro que essa propriedade ela só vale para n maior ou igual a 2, a princípio, né? Porque nós, a princípio, digamos que nós não tenhamos ainda o 0 fatorial definido. Então, aqui nós não podemos ter o n igual a 1, porque aí nós vamos ter 1 menos 1 fatorial. Mas essa propriedade, então, ela é válida para n maior ou igual a 2. Mas digamos que nós vamos generalizar essa propriedade e querer estender essa propriedade também para o n igual a 1, né? O que acontece se nós substituirmos aqui o n igual a 1? Nós vamos ter o seguinte, 1 fatorial, né, igual a 1 vezes 1 menos 1 fatorial. Ora, 1 fatorial é 1, né? Nós acabamos de comentar aí. Isso aqui deu 1 vezes 1 menos 1 é 0 fatorial. 1 vezes 0 fatorial, isso aqui é 0 fatorial. Então, por esta extensão dessa propriedade, nós percebemos que o 0 fatorial igual a 1 seria uma definição coerente para nós mantermos a propriedade também válida para n igual a 1, ok? Então, quer dizer, se nós, uma vez que nós aceitamos aqui que o 0 fatorial é igual a 1, nós podemos dizer que esta propriedade aqui, ela é válida, na verdade, para n maior ou igual a 1, tá? Isso é uma coisa interessante que nós podemos comentar também, tá? Agora, substituir aqui para n igual a 0, aí já vai dar complicação, porque aí vai começar a aparecer fatorial de número negativo. Como eu comentei com vocês, a gente não vai trabalhar com esse tipo de situação nesse curso, nem fatorial de números negativos, nem de frações ou mesmo de números que não sejam frações, tá ok? Embora seja possível sim, tá? Existe estudo nesta linha também. Enfim, então essa é a definição de fatorial. Agora nós vamos trabalhar alguns exercícios envolvendo justamente o fatorial. Bom, pessoal, um tipo de exercício bastante tradicional envolvendo fatorial é esse tipo de simplificação, né? Que vai aparecer em vários problemas que nós vamos trabalhar. Então é importante a gente saber fazer isso aqui. Então olha só, aqui nós temos que simplificar essa expressão 6 fatorial dividido por 3 fatorial. É bastante simples. O que nós fazemos? Geralmente nós partimos do maior,
tá? Do número maior, e vamos diminuindo, aplicando a definição do fatorial, né? Então aqui o 6 fatorial eu vou fazer assim, 6 vezes 5 vezes 4, e eu podia continuar, vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que como 3 vezes 2 vezes 1 já é 3 fatorial, então eu paro no 3, escrevo daqui para frente, eu escrevo 3 fatorial, ok? Por que eu fiz isso? Porque embaixo já aparece o 3 fatorial. Tá? Então, o lugar que eu parar, no ponto que eu parar, eu coloco o fatorial, porque dali eu tenho o produto até o 1. Né? Essa é exatamente a ideia do fatorial, né? O produto dos naturais, daquele número que é o fatorial, né? Até o 1. Então nós podemos efetuar esse cancelamento sem nos preocuparmos quanto que é 3 fatorial. Na verdade, 3 fatorial é 6, né? Porque 3 vezes 2 vezes 1. Mas não interessa. 3 fatorial foi cancelado aqui. 6 vezes 5 vezes 4, então é só fazer essa continha. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 é 120, tá ok? Então foi feita uma simplificação aí. Nesse caso aqui, a mesma coisa, né? Observe esse 5 fatorial com este 4 fatorial, nós podemos escrever o 5 fatorial como 5 vezes 4 fatorial, aplicando exatamente aquela propriedade que nós comentamos lá. E o 8 fatorial com o 7 fatorial podemos escrever como 8 vezes 7 fatorial. Né? O 8 fatorial é 8 vezes 7 fatorial, ou seja, o produto do 8 até o 1. Mas eu escrevi 8 vezes 7, aí do 7 até o 1 escrevi como 7 fatorial. E aqui embaixo 4 fatorial vezes 7 fatorial. Cancelamos o 4 fatorial, cancelamos o 7 fatorial. E sobrou o quê? 5 vezes 8, que é 40. Então, efetuamos aí uma simplificação, né? Realmente simplificamos bastante. N-3 fatorial, N-5 fatorial. Aqui tem que tomar cuidado, né? O maior dos dois é o N-3, né? N-3 é maior do que N-5. Então, a gente vai caindo o maior, né? A gente localiza o maior e vai diminuindo até chegar no menor. Porque aí nós efetuamos o cancelamento. Então, N-3 fatorial, vamos escrever como N-3 vezes N-4, que é 1 a menos. E daí o N-5, nós escrevemos N-5 fatorial. Isso dividido por N-5 fatorial. Cancelamos o N-5 fatorial. Veja que não interessa quanto vale o N. Né? E eu vou deixar assim mesmo. N-3 vezes N-4. Tá? Poderia efetuar a distributiva aí? Poderia, mas não há necessidade. Tá? Podemos deixar assim mesmo, dessa forma. Bom, esse aqui também é uma situação bastante interessante que costuma aparecer aí. Aqui nós temos o seguinte, n mais 1 fatorial dividido por n mais 3 fatorial igual a 1 sobre 20. Né? Então aqui nós temos uma equação, tá? Na incógnita n aí. Tá? Mas ela envolve fatorial, é como se fosse uma equação fatorial, digamos. Né? Mas como é que nós podemos trabalhar esse tipo de situação? Localizamos o maior dos fatoriais aqui, que é o n mais 3. E dele nós vamos descendo até o menor. Então, no caso aqui, o n mais 3, vamos escrever assim, olha, n mais 1 fatorial, vamos deixar deste jeito, tá? E o n mais 3, vamos escrever assim, como n mais 3 vezes n mais 2 vezes n mais 1 fatorial. Isso tudo igual a 1 sobre 20. Olha o que acontece aqui, o n mais 1 fatorial vai cancelar com n mais 1 fatorial. Então, nós ficamos com a seguinte situação, 1 dividido por n mais 3 vezes n mais 2, isso igual a 1 sobre 20. É claro que, né, se o inverso deste valor é igual ao inverso desse, então é claro que os denominadores têm que ser iguais. Né? Então, o n mais 3 vezes n mais 2 tem que ser igual a 20. Então, nós temos aqui n mais 3 vezes n mais 2, isso igual a 20. Pessoal, aqui tem uma observação interessante aqui, né? Observe que nós temos dois números consecutivos aqui. O n mais 2 e o n mais 3 são dois números consecutivos. Então nós queremos, na verdade, se nós fizermos a distributiva aqui, nós vamos cair numa equação do segundo grau. N ao quadrado, né? Vai aparecer o n ao quadrado, enfim. Vai aparecer uma equação do segundo grau, podemos resolver pela fórmula de Bhaskara ou pensando na soma e produto para nós tentarmos adivinhar as raízes, né? No entanto, aqui, pessoal, fica até mais fácil nós pensarmos direto, né? Nós temos dois números consecutivos, cujo produto é exatamente igual a 20. Ora, dois números cujo produto é 20, dois números consecutivos, como esses números são positivos, a única possibilidade é que eles sejam 4 e 5. Né?
Então a única possibilidade é que este número aqui seja 4 e este aqui seja 5. Né? Tem uma outra possibilidade de dois números consecutivos cujo produto é 20? Tem uma outra, que é exatamente menos 5 e menos 4, ok? Aí este aqui seria menos 4 e este menos 5, porque aí menos com menos dá mais e o produto continua dando. Essas vão ser, claro que a gente tem que voltar para o n, né? Mas vão ser as duas soluções da nossa equação do segundo grau, caso nós façamos a distributiva ali. Mas fica mais fácil pensar dessa forma, porque nós sabemos que o n é inteiro, né, também. Enfim, o fato é que o n mais 2, por exemplo ali, né, ele é igual a 4. E daqui vem que n é igual a 2, tá? Então esta é a solução aí, né, desta equação, o n é igual a 2. Bom, e aí é claro, né, a gente tem que colocar o conjunto de solução, né? Então nosso conjunto de solução é exatamente o 2, tá? É claro que é importante nós termos sempre o conjunto universo, né? Quando nós pensamos numa equação, sabemos quem é o conjunto universo. Quando nós substituirmos aqui o n por 2, né? Aqui vai dar 2 mais 1 fatorial, sem problema, 3 fatorial. E aqui 5 fatorial também, sem problema. De fato, isso é importante porque a outra solução que nós temos aqui, que é n, seria o n mais 2 igual a menos 5, né? Esta outra solução. E daí daria n igual a menos 7. Mas o n igual a menos 7 ele não convém aqui, né? Porque aqui a gente vai ter fatorial de número negativo, daí, tá? Então, quer dizer, o conjunto universo a gente está subentendendo aqui dentro da condição de existência aqui desse fatorial, né? Que é claro que ele tem que ser... o que está dentro do fatorial aqui tem que ser um número maior ou igual a 0, tá? Tem que ser um número natural. Bom, pessoal, agora o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Antes de nós entrarmos nos tipos de agrupamento possíveis, né? Que nós vamos fazer a partir da aula que vem, vamos entrar em alguns exercícios básicos envolvendo contagem. Bom, pessoal, nosso primeiro exercício aí diz o seguinte. Quantos números naturais ímpares de 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 6 e 8? Bom, pessoal, olha só. Nós temos aqui os números 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Nós queremos números que sejam ímpares, tá? Com 3 algarismos distintos. Bom, como é que nós fazemos, né? Na aula passada nós já trabalhamos com alguns exercícios nessa linha aqui. Nós colocamos algumas barras horizontais, né? Na parte de cima nós colocamos eventualmente o algarismo que nós vamos preencher aquela casa. E na parte de baixo nós colocamos o número de possibilidades de preenchimento da casa. Então vejam só, algarismos ímpares. Geralmente nós começamos pela restrição maior do problema. No caso aqui a restrição números ímpares, né? Bom, para que um número seja ímpar, pessoal, não há necessidade de que todos os algarismos dele sejam ímpares. Basta que o último dígito seja ímpar, né? Isso já garante que o número é ímpar. Bom, nós temos aqui apenas o 1 e o 3 como números ímpares. Então, essa última casa aqui, ela pode ser ocupada por 1 ou por 3, tá? Eu vou escrever dessa forma aqui, 1 ou 3 nessa última casa, portanto nós temos duas opções de preenchimento para essa casa. Pronto. Aquela última casa já está preenchida. A partir de então, nós usamos já um dos 6 algarismos que nós tínhamos. Restam 5 algarismos para nós preenchermos esta primeira casa, né? Inclusive o outro ímpar. Por exemplo, se nós usamos o 1 nesta casa aqui nós podemos usar o 3 eventualmente. Se nós usamos o 3 aqui nós podemos eventualmente usar o 1. Nós só não podemos usar o mesmo algarismo. Por quê? Porque os algarismos têm que ser distintos, tá? Escrevi dessa forma aqui, diferente, né? Plural de diferente, tá? Isso não é correto nós escrevemos dessa forma, pessoal. Gramaticalmente nós escrevemos dessa forma, tá? Mas é meio praxe nós escrevemos assim. Enfim. E para esta casa do meio, quantas opções de preenchimento nós temos? 4 opções, porque nós não podemos usar este algarismo, nem este que foi usado nessa casa aqui, tá? Como são 6 algarismos, usamos um aqui e um aqui. Sobram 4 opções de preenchimento para esta casa. Pelo princípio multiplicativo, para cada opção de preenchimento dessa casa, nós temos 4 para esta casa e aí temos 2 para aquela. Então, nós temos que multiplicar 5 vezes 4 vezes 2. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2 vai dar o quê? 40. Então, esta é a resposta. Então, nós temos 40 números. Ok? Então, temos 40 números que satisfazem essas condições aqui. Bom, o nosso segundo exercício é o seguinte. Uma urna contém 6 bolas de cores diferentes entre si, sendo que uma delas é vermelha.
Retiram-se 4 bolas dessa urna, uma de cada vez e sem reposição. Considerando a ordem de retirada, quantas sequências de cores são possíveis, de modo que a primeira bola retirada não seja vermelha? Aqui, pessoal, coloquei as informações importantes do problema. Nós temos 6 bolas de cores diferentes numa urna, sendo que uma delas é vermelha. Nós queremos retirar 4 bolas em sequência, ou seja, nós vamos tirar uma bola e anotar, essa foi a primeira bola. Tirar outra bola, essa é a segunda bola retirada, assim por diante, né? Porque nós poderíamos tirar as 4 bolas em conjunto, aí já seria um outro problema, tá? E sem reposição, ou seja, nós vamos tirar, e aquela bola que nós vamos tirar, nós não vamos mais repor na urna, tá? Ela vai ficar fora já. E nós queremos que a primeira bola não seja vermelha. Bom, 4 bolas, então como existe uma sequência, nós usamos a técnica aí de colocar os 4 traços aí. Para que a primeira bola não seja vermelha, nós temos 6 bolas. Então para a primeira posição nós temos 5 escolhas. Ok? Temos 5 escolhas para a primeira posição. Agora, para a segunda posição, nós temos um total de 6 bolas. Então, nós só não podemos usar essa bola da primeira escolha que ela já foi escolhida, né? Lembrando que é sem reposição. Então, vai ficar 5 novamente, né? Às vezes causa estranheza. Ah, mas por que foi repetido 5? Porque agora, nessa posição, nós não podíamos usar a bola vermelha. Mas nessa posição, nós podemos usar a bola vermelha, ok? Então, essa aqui, por isso que acaba ficando o mesmo valor aqui. Aí aqui nessa posição nós temos 4 possíveis escolhas, né? Porque nós não podemos usar nenhuma dessas duas. E na última posição, 3. E aí pelo princípio multiplicativo nós temos que multiplicar todas essas possíveis escolhas aí de cada uma das casas, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4 é 100. 100 vezes 3 é 300. Então nós temos 300 possíveis escolhas aí em que a primeira bola não é vermelha. Bom, pessoal, para finalizar a aula de hoje, nós temos o seguinte. No Brasil, as placas de automóvel são formadas por 3 letras seguidas de 4 algarismos. Dispondo-se das letras A, B, C, D e E e dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, determine o número de placas diferentes que podem ser confeccionadas, apresentando apenas uma vogal dentre as letras, não sendo permitida a repetição de letra nem de algarismo. Bom, turma, esquematizei aqui o problema. Nós temos as letras A, B, C, D, E e os números, os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Queremos placas com 3 letras e 4 algarismos sem repetição, ok? Esses detalhes, pessoal, são importantes, são muito importantes nos exercícios de combinatória. Saber se é sem repetição, com repetição. No caso de urnas, né? Seleção de urna, se tem reposição, se não tem reposição. Se a ordem é importante ou se não é importante, tá? Mas isso aos poucos nós vamos trabalhar esses casos, todos esses casos, e aí acredito que vai ficando cada vez mais claro para vocês. Mas a ideia aqui é o seguinte, nós queremos 3 letras e 4 algarismos, e uma outra condição que o enunciado pediu aí, ele quer que seja utilizada apenas uma vogal, tá ok? Apenas uma vogal, ok? Como nós temos somente o A e o E como vogais aqui nessas 5 letras, ou nós vamos usar o A ou nós vamos usar o E como letra aí dessa placa, né, para compor a placa. Então olha só, vamos desenhar a placa da seguinte forma, 1, 2, 3, vamos colocar aqui uma barra, né, só para isolar, né, e aí nós temos a parte dos algarismos, tá ok? Então uma placa composta por 3 letras e 4 algarismos. Essa barra aqui eu coloquei só para isolar as letras do algarismo por questão de clareza, tá ok? E nós não queremos que haja repetição. A parte dos algarismos está mais fácil, né? Então eu vou fazer primeiro a parte dos algarismos. Nós temos 6 algarismos. Então nós temos 6 opções de preenchimento para essa casa, 5 para essa, porque nós não podemos repetir esse aqui, 4 para essa e 3 para essa. Temos que multiplicar todas essas possibilidades, né, pelo princípio multiplicativo. Ok. A parte dos algarismos é mais simples. Agora, a parte das letras, nós precisamos considerar aqui que apenas uma vogal, ok? Como é que nós podemos contar aí, né, isto aqui? Vai ser um pouquinho mais delicada a contagem, tá? Como é que nós vamos pensar? Nós temos 3 espaços para preencher. Desses 3 espaços, nós temos que selecionar um desses espaços para ocupar com um vogal, ok? Porque nós queremos que uma vogal faça parte dessa placa.
Tá? Então, desses 3 espaços, vamos escolher o espaço em que nós vamos colocar uma vogal, ok? Então nós temos 3 opções de preenchimento, vou colocar aqui embaixo até para não confundir com o que nós estamos fazendo ali. Nós temos 3 opções de preenchimento para escolher em qual dos 3 espaços que nós vamos colocar a vogal. Digamos que nós tenhamos colocado a vogal, né, nesse espaço aqui, por exemplo, ok? Colocamos. Esse 3 ele está escolhendo se nós vamos colocar a vogal aqui, aqui ou aqui. Uma vez escolhida onde vai ser colocado a vogal, nós temos que escolher qual a vogal que vai ser colocada naquele espaço, né? Como nós temos 2 vogais, o A e o E, nós temos que multiplicar por 2 aqui para escolher, além do espaço, escolher qual a vogal que vai ser colocada. Feito isso, sobram 3 letras para nós preenchermos os outros 2 espaços, né? Então, um dos espaços nós temos também 3 possibilidades de preenchimento e o outro 2 possibilidades de preenchimento. Então, isto aqui está contando o número de maneiras aí de nós preenchermos as letras, tá ok? Pelo princípio multiplicativo, nós temos que multiplicar todos esses números aqui pelo 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, tá? Vou escrever aqui embaixo, tá? Vai ficar assim, ó, 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, tá? Essa conta, pessoal, vai dar um número meio grande, tá? 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 6, 36 vezes 6, 216. Vou escrever assim, 216, 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 vai dar 60, né? Fazendo essa continha aqui, pessoal, 216 vezes 60, isso vai dar 12.960, ok? Placas. Então esse é o total de placas possíveis, né? Então a parte mais delicada do problema foi nós contarmos o total de configurações das letras que nós podíamos colocar pela placa. Bom, pessoal, então é isso, tá? Nós fizemos vários exercícios hoje, trabalhamos um pouquinho mais com o fatorial. A partir da próxima aula nós vamos começar a formalizar um pouco mais esses tipos de contagem aqui dentro das classificações de permutação, de arranjo, né, de combinação. E aí nós vamos começar a explorar um pouquinho dessa terminologia aí, né, mais técnica, digamos assim, tá? Isso vai ajudar a gente a resolver exercícios eventualmente mais complicados, a gente entender melhor a matéria aí, tá bom, pessoal? Então é isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!